Salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. O ex-ministro José Dirceu entrou em mais uma polêmica. Em entrevista ao portal AZ do Piauí, o ex-ministro criticou o Ministério Público e o STF. O petista acusou o MP de ter se tornado uma polícia política e defendeu a retirada de seu poder de investigação. Ele defendeu ainda que o Supremo perca o seu nome e parte dos seus poderes. Solta um trecho aí, Andrezão. Primeiro dia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. O Judiciário é um órgão. Nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. O Supremo, infelizmente, tragicamente eu diria, deu ao Ministério Público o poder de investigar. Quem acusa não pode investigar, quem investiga não pode acusar. E o Ministério Público, na verdade, hoje é uma polícia política. Tá aí o José Dirceu e o general Mourão, vice do Bolsonaro, alfinetou o Dirceu. Indagado se a eventual derrota do Bolsonaro poderia levar as Forças Armadas a querer tomar o poder, o general Mourão negou, aspas, não, as Forças Armadas estão quietinhas sob o comando de seus comandantes. Lógico que as forças aceitarão o resultado, isso faz parte. Não são as Forças Armadas que estão falando que querem tomar o poder. Isso é o José Dirceu que anda falando aí que quer acabar com o Ministério Público. Imagina se eu falo um negócio desses. Fecho aspas. E completou ao indicar que aceitará a eventual derrota de Bolsonaro. Aspas. Perdeu, né? A minha visão é a seguinte, se o Brasil voltar a eleger o Partido dos Trabalhadores, o PT, nós vamos voltar a ter incompetência, má gestão e corrupção. Augusto Nunes, o Dirceu está colocando as garrinhas de fora e deu margem aí a essa ironia do general Mourão. O Dirceu ainda está solto, né? Solto pelo Lewandowski, pelo Toffoli e pelo Gilmar Mendes 2 vezes. Os dois formaram 2 vezes maioria para soltar o José Dirceu, quando ele estava em prisão preventiva e depois quando tinha sido condenado já em segunda instância. E agora o Dirceu está solto e é estrategista do PT. Está lá contribuindo, como sempre contribuiu, para a disseminação das narrativas petistas, para a estratégia partidária na campanha política, sempre com as suas ligações dentro do partido. Então, quando ele fala isso, é alguém associado, sim, ao presidenciável do PT, Fernando Haddad. Não é o vice, no caso do Mourão, mas sempre foi o arquiteto petista, Augusto Nunes. Com essas declarações, o Zé Dirceu presta involuntariamente, claro, um favor ao Brasil. Ele revela o que o PT pretende e o que o PT é. Agora, primeiro vamos a mais um assombro, né? Só no Brasil, num país primitivo, como ainda é o Brasil, infelizmente, do ponto de vista político, tanto que aceita a existência, né, a interferência na campanha de presidiários à solta, porque o Gilmar Mendes solta qualquer um. É só nesse país um sujeito que é ladrão. Eu posso, sem que ele me processe, porque eu me baseio numa decisão em segunda instância. Eu posso dizer e digo aqui, repito, que o Zé Dirceu é ladrão, é corrupto, ainda cometeu delinquências que devem ser apuradas, não foram todas, já foi condenado a mais de 30 anos e, em vez de estar ali purgando seus pecados numa cadeia, está dando palpite e discorrendo sobre como deve ser a conformação jurídica do país. Ele acha que, por exemplo, não pode existir o Ministério Público. Claro que não. Põe na cadeia ladrão, né? Que é o caso dele, ele não pode gostar do Ministério Público, mas o fato de o Ministério Público investigar, sim, simplesmente mostra que o Brasil está caminhando para um tipo de sistema jurídico que é adotado nos países mais desenvolvidos do mundo. O promotor nos Estados Unidos, o promotor de justiça, ele também investiga. Por que não? Ele investiga e acusa, ele não julga. Quem julga é o juiz. E os juízes que julgaram o Zé Dirceu, eu acho que ele tem que passar 30 anos na cadeia para começo de conversa e por enquanto. Agora, graças ao Gilmar Mendes e a segunda turma do Supremo, quando era composta ainda, né, quando dela faziam parte Toffoli e Lewandowski, tá aí, circulando pelo país, contando mentiras,
e revelando algumas verdades muito interessantes. Olha o que o PT quer: tomar o poder. Quer dizer, faltou alguma coisa. Faltou, por exemplo, como ele disse numa entrevista anterior, promover oficiais simpáticos ao PT nas Forças Armadas. Eles querem fazer o que houve na Venezuela. É isso que ele quer. Eles querem, imagine, se o PT volta ao poder, como é que será a indicação dos próximos ministros do Supremo. Se eles estão insatisfeitos com o Supremo, que eles praticamente moldaram, imagine o que vem por aí. Então é pior que a Venezuela, o que eles imaginam. Nem a Venezuela chegou a tanto. José Dirceu, que já foi preso 3 vezes, envolvido nos 2 dos maiores escândalos de corrupção da história do país, o Mensalão e o Petrolão. José Maria Trindade. Essa história do José Dirceu, esta entrevista e essa história que ele conta, nos dá uma demonstração clara de quão órfãos estamos nós de líderes políticos do Brasil. A minha tese, e essa é uma tese, é de que durante muito tempo nós vivemos na política ali um comando do dinheiro. Era líder político e é até hoje líder político quem tem dinheiro para investir na sua própria campanha e na campanha de outros candidatos. Esse sim era o grande líder político do Brasil. E foi assim que foram criados líderes como Eduardo Cunha, que dominou o Congresso Nacional, um dos presidentes mais fortes dos últimos anos políticos do país, e hoje a gente sabe como ele construiu a sua liderança no Congresso, com muito dinheiro, chegou a ser chamado de máquina de arrecadação, e ali ele elegeu deputados, alguns senadores, né, e fez a sua própria bancada e se transformou numa espécie de partido político dentro do MDB, que é um partido muito forte. Pois bem, então isso aí de líderes forjados por dinheiro acabou tirando da área, tirando da vida política, líderes políticos naturais. Então, órfãos, ninguém tem líder. E aí o José Dirceu, que é um condenado e que vai para a cadeia, a segunda condenação dele já passou pela segunda instância, né? Então ele agora deve ir para a cadeia pela segunda condenação na Lava Jato, né? Fica pagando aí de moral, dando ideias de como deve ser o Supremo que o condenou, a Justiça que o condenou, o Ministério Público que o acusou, e tomando como base onde há realmente um debate. É sobre o poder de investigação do Ministério Público. Mas isso já está resolvido. Isso foi discutido no Supremo Tribunal Federal e é uma disputa ali entre Polícia Federal e Ministério Público. A Polícia Federal entende que o Ministério Público não deve investigar. E aí eles dizem até, já que o Ministério Público investiga, que ele entre nas investigações como nós, como a polícia, vá em favela, agora pegar só por cima e tal. Esse era o argumento. Isso, para mim, é já ultrapassado, porque o Supremo decidiu que o Ministério Público pode, sim, investigar e tal. Pode investigar e pede a condenação e denuncia, né? Então, isso, para mim, é um debate totalmente ultrapassado. O que me assusta é esta ausência de líderes nacionais que permitem que pessoas assim como José Dirceu possa dar entrevista e se passar e se pagar, como se diz, né, popularmente, de um líder político. Não é. Eu não reconheço liderança em nenhum lado em José Dirceu. Essa entrevista, Augusto, me lembrou o Nem da Rocinha, se eu não me engano, o ex-chefe do tráfico de drogas da Rocinha, que está preso, dizendo que policiamento nas favelas não funciona. Exatamente. Quer dizer, agora a gente tem o criminoso dando palpite sobre aqueles que atrapalham os seus negócios. O que atropela a lei está dando palpite sobre como é que deve ser o sistema legal. Exatamente. É interessante. Pois é.